Narcóticos Anônimos, um recurso para a comunidade. Vamos juntos aprender e crescer pra desenvolver a nossa irmandade. Vem com a gente, tamo junto. Olá, companheiros e companheiras, sejam bem-vindos! Está começando mais uma série do nosso podcast A Jornada Continua. Nessa série NA, um recurso para a comunidade, na nossa Semana Mundial de Relações Públicas. Eu me chamo José, eu sou um adicto em recuperação, limpo das drogas há 15 anos. Aqui conosco está o nosso co-host, o Mário. Chama aí, Mário, se apresenta, tamo junto? Tamo junto, José. Bom dia a todos, companheiros e companheiras. Sejam bem-vindos a mais um episódio aí do nosso podcast. Eu sou o Mário, eu sou um adicto em busca de recuperação e eu não uso drogas há 21 anos, 7 meses e alguns dias. E hoje com a gente aqui tá uma turma da pesada, Zé. Legal. Vocês gostariam de se apresentar, companheiros? Gostaria. Olá, meu nome é Ciro, eu sou um adicto em recuperação, me encontro limpo há 13 anos, um mês e alguns dias, importante que eu não usei drogas hoje, tamo junto. Legal, Ciro. Hola, buenas noches, buenos días. Yo soy Ninoska, soy adicta en recuperación. Llevo limpia 13 años, 6 meses y algunos días. Y limpia solo por hoy. Legal, Ninoska. Boa noite, meu nome é Irineu, estou limpo das drogas há 6 anos, um mês e alguns dias. Estou agradecido de estar aqui com vocês. Vou tentar falar o português. Obrigado. Legal, Irineu, obrigado. Sejam bem-vindos. Irineu, você tá falando qual a cidade, qual o país? Eu estou falando de Assunção, do Paraguai. É isso aí, pessoal. Estamos aqui com uma conexão incrível hoje, né? Brasil, Bolívia e Paraguai. Cara, que fantástico. Narcóticos Anônimos realmente nos proporciona momentos incríveis na nossa recuperação. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? A esse episódio. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre DI, né, cara? Desenvolvimento da Irmandade. Bom, eu preciso dar um recadinho aqui antes da gente começar o nosso bate-papo. É sempre bom a gente estar lembrando que aqui nenhum de nós fala em nome de NA. Somos servidores, membros de NA que estão aqui compartilhando suas experiências de recuperação e de serviço vividos em NA. Nenhum de nós tem a intenção de ter a palavra final sobre nenhum dos assuntos que vão ser abordados aqui. Mas é claro que a gente espera que a partir desse episódio você possa tirar algumas das suas dúvidas e também despertar aí a curiosidade sobre outros assuntos relacionados a Narcóticos Anônimos. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Essa semana de relações públicas tá demais, cara. Tem muita coisa boa aí, já teve muito episódio bom, né? E esse com certeza vai ser mais um deles, né? Eu vou partir logo para pro que interessa, Mário. Não quero muita conversa agora, não. Vamos pro que interessa. Vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta para começar. Eu gostaria de perguntar para o Ciro. O que faz o Serviço de Desenvolvimento da Irmandade, Ciro? Queria saber assim, qual que é o objetivo, o propósito do DI. Você pode explicar para a gente? Posso sim. O nome é um nome de muita responsabilidade, né? Desenvolvimento da Irmandade. É um nome sempre utilizado e de maneira específica no Brasil, normalmente é utilizado o nome longo alcance. Desenvolvimento da Irmandade, DI, é um nome relativamente novo no Brasil, né? Essa diretoria, ela existe desde 2018 e é um serviço de uma abrangência tão grande que, para facilitar, ele é dividido em 3 frentes de serviço. Uma é o desenvolvimento de extensão,
que é focado em locais onde não existe narcóticos anônimos. Hoje no Brasil tem 5.570 municípios e 660 existem narcóticos anônimos. Então, muitos municípios não têm NA. Então, o Extensão tem esse objetivo, que a mensagem chegue. Hoje, a tecnologia ela é muito utilizada em serviços de extensão. Aí tem o comunitário, que é uma comunicação muito desafiadora, né? O comunitário é NA para NA, é fortalecimento dos próprios membros, a comunicação, a unidade. Às vezes é mais fácil você falar com a sociedade, com o judiciário, a segurança pública, a saúde, do que você falar para dentro de NA. É um desafio muito grande. Uhum. E também tem a parte institucional, que são os grupos institucionais, né? Hoje o Brasil tem mais de 60 grupos institucionais. Então, no Brasil, a gente divide o longo alcance ou o desenvolvimento da Irmandade nessas três frentes de serviço, e ele, com certeza, vai trabalhar em cooperação com informação ao público, o HI e outros serviços GNA. Legal. Deixa eu só ver se eu entendi. Então, o Brasil tem 5.000 e poucos municípios e em 600 e alguns tem um grupo de narcóticos anônimos, ou seja, em mais de 10% dos municípios brasileiros existe um grupo de narcóticos anônimos? Isso, esse número a princípio parece assustador, mas a gente precisa entender que mais de 2.500 grupos no Brasil têm de 10 mil habitantes para menos. Então, nesses municípios, a existência GNA é muito difícil, né? O último balanço desses 2.500 de 10 mil, apenas 22 tinham grupo GNA. Os municípios com 100 mil habitantes, por exemplo, para cima, nós estamos aí em 75, 80% desses municípios. Então, os Legal. municípios menos populosos é onde existe mais dificuldade de se abrir um grupo e, principalmente, nesse grupo, se manter. Então, eu tava pensando aqui, enquanto o Ciro tava falando, o que me ocorreu aqui é, ele falou da questão das cidades, né? E eu fiquei imaginando aqui, Ciro, é, que outros desafios o DI tem, né? Bom, a gente já acho que já deu uma prévia aqui sobre isso, porque a gente está falando de um país continental, extenso, rico em culturas, né? São pensamentos diferentes, Eu, são comunidades diferentes. Então, quais são os desafios assim que hoje o DI o DI nacional está enfrentando hoje? Como é que estão sendo solucionadas assim essas dificuldades que a gente vem encontrando, né? Ou desafios, né? tem desafios culturais, né? Tanto a cultura local como a própria cultura de NA. Hoje o Brasil, você tem os 7 estados do norte, mais os estados do nordeste, e você pode considerar aí Mato Grosso no centro-oeste, só esse aglomerado dariam aí 18 estados, né? Esses estados, eles têm um índice menor de desenvolvimento, em especial no interior. Na verdade, fora São Paulo e Rio de Janeiro, os outros estados vão ter mais desafios no desenvolvimento da nossa Irmandade nas cidades do interior, nos municípios do interior. Por isso que o serviço de relações públicas é extremamente importante. Às vezes a nossa mensagem não chega através dos nossos esforços, mas se tivermos profissionais do governo mesmo, estadual, municipal, bem informados, a gente vai conseguir quebrar essas barreiras. Mas hoje o maior desafio mesmo é o desenvolvimento do interior, em especial no norte do Brasil, no nordeste também. Você pega ali estados como Tocantins, Sergipe, né, são estados com um índice de desenvolvimento de NA muito baixo. Então, esses são os maiores desafios. Você pode colocar também Rondônia, Acre, né? Então, com certeza, esses locais são os locais assim de maior atenção, e a gente procura arrumar meios, maneiras de poder contribuir de alguma maneira.
e as respectivas regiões, né? O Brasil tem 12 regiões, as respectivas regiões fazem trabalhos contínuos, não medem esforços para cada vez mais aproximar esses locais da comunicação e da unidade de narcóticos anônimos. Legal, Bacana. Ciro. Obrigado. Ô Zé, agora eu vou fazer uma pergunta internacional. Opa, vamos lá, hein? Tô É, ansioso aqui também. Seja bem-vinda, companheira Ninosca. Eu gostaria de saber de você, assim, quais são as dificuldades no desenvolvimento hoje da comunidade de narcóticos anônimos na Bolívia. E aproveita e fala para nós aí como que é a nossa irmandade aí no seu país. Claro, da minha experiência e da minha perspectiva, a Irmandade de NA na Bolívia está parada em suas primeiras etapas de desenvolvimento. Uhum, E isso se deve principalmente à aplicação precária dos princípios e das tradições de NA. Ao não praticarmos as tradições, ocorre que as personalidades se sobrepõem ao princípio da unidade. Surgem sim. líderes, mas não servidores de confiança. E os grupos se tornam facções que competem entre si, negligenciando nosso propósito primordial, como é indicado na quinta tradição. Entendi. Isso aí é um problema sério, né, que Muito muitas grave. comunidades enfrentam, né? E personalidades que acabam atrapalhando o desenvolvimento da nossa irmandade. É muito triste isso, mas eu acredito muito que o poder superior, ele vai estar presente e vai fazer acontecer o que precisa ser feito. Muito obrigado, Isso. Ninosca. Obrigada. Ninosca, muitas vezes a gente vai precisar aplicar o princípio da paciência, né? Isso. E muitas vezes somente esperar, né, que passe esses momentos, continuar fazendo ali o nosso serviço, até que esse momento passe e a gente possa retomar, né, tudo dentro dos princípios da Irmandade, né? Isso. Y mientras se ten paciencia, también paralelamente tem que trabalhar muito, ponerse en acción, Sim. desde el lugar donde cada uno está, ¿no? Desde el Sim, grupo al que uno pertenece. é verdade. É isso. Bom, vamos pegar um aviãozinho aqui e vamos lá no Paraguai agora, né? Companheiro Irineu, seja bem-vindo também mais uma vez, né, cara? Como é que tá aí o nosso Paraguai, né? Como é que a gente tá lidando com esses desafios do desenvolvimento, né, de narcóticos anônimos aí no Paraguai? Fala pra gente um pouquinho como é que tá sendo essas experiências. Boa noite de novo. Obrigado pela pergunta, pelo interesse também. E agora neste tempo, a região Paraguai está despegando devagarcinho, mas está despegando. A confraternidade hoje tá, a região, o Paraguai tem só uma região, região Paraguai. A região, depois de muitos anos, tem a estrutura completa. Tem todos os subcomitês, com servidores, titulares e também suplentes. Isso é um fator muito importante também para trabalhar em conjunto. Mas as dificuldades são quase igual que todas as regiões também. O problema dos servidores, além de que agora está tudo completo, a estrutura, muitas vezes é, tem muita dificuldade para fazer as reuniões de trabalho, as reuniões ordinárias, mas são problemas que também são oportunidades ao mesmo tempo. Por quê? Porque dá oportunidade, NA dá oportunidade para qualquer adicto em recuperação que goste de fazer o serviço. Dá igualdade para todos. Agora,
o maior desafio que agora nós estamos encontrando para o desenvolvimento da Irmandade é os problemas da distanciamento geográfico entre as cidades que não têm ainda o serviço de NA. Nós ainda não chegamos a cidades do Chaco paraguaio, não temos um só grupo aí, nada, ainda, só por hoje. E os grupos que foram abertos nos últimos anos, temos a dificuldade da distância geográfica e que também situações culturais, que os servidores, os membros também de grupo aí, tem muita resistência para a virtualidade. Então, quando a estrutura tenta aí fazer um taller de serviço aí, um dia de aprendizado, não tem a resposta aí dos grupos mais alejados, que ficam mais longe. Então, aí entra o outro fator negativo também, que é a falta dos recursos da sétima, para que os servidores possam se mobilizar hasta aquela cidade em onde falta aí um dia de aprendizado. Mas agora nós estamos nos organizando, estamos tentando fortalecer os servidores dos grupos, principalmente daqueles aleijados, porque a maioria dos grupos de Paraguai estão concentrados nas zonas cêntricas da capital. O desafio grande para nós é chegar também àquelas cidades que ficam mais longe da capital. Entendi. Legal, Irineu. Bacana, muito obrigado pela sua resposta. E deixa eu fazer uma outra pergunta para Ninosca. Ô, Ninosca, assim, você pode trazer um exemplo de alguma estratégia que vocês aí da Bolívia estão adotando para desenvolver a nossa Irmandade aí no país de vocês? Porque você falou das dificuldades que vocês vêm encontrando aí no percurso, né? E quais estratégias vocês estão adotando para fortalecer a nossa Irmandade hoje? Eh, bueno, el primer paso que ainda no se ha adoptado, mas está como un objetivo a corto plazo, criar espacios de diálogo para construir una relación de confianza con los miembros antigos, para que saibam que são muito importantes para a comunidade, já que graças a eles os grupos continuam funcionando até hoje. Depois disso, como ainda não temos estruturas de serviço na Bolívia, poderia ser formado um comitê de serviço intergrupal provisório para facilitar a comunicação entre os grupos e organizar atividades de unificação, como talleres sobre tradições y conceitos, fóruns de diálogo y encontros de unidade. E, em terceiro lugar, é importante avaliar e dar feedback regularmente sobre o progresso para realizar ajustes e melhorias, até alcançar o ponto de formar a estrutura tanto nas áreas quanto em toda a região. Sim. É um trabalho demorado, né? Precisa ter paciência mesmo, que nem o Zé falou, e ter uma estratégia ali traçada e seguir em frente, né? Não E, tem, não tem como correr disso, né? E bacana, muito obrigado. Cara, olha, eu tô assim, com o meu coração quentinho, assim, sabe, gente? Sério mesmo, de ouvir vocês, porque parece que eu tô ouvindo, quando eu escuto a Ninosca e quando eu escuto o Irineu, parece que eu tô ouvindo falar aqui da minha comunidade, aqui no Brasil, né? Porque como a gente tem essa extensão geográfica enorme, realidades diferentes, parece assim que quando vocês falam da comunidade de vocês, do país de vocês, estão falando de alguns pedacinhos que a gente ainda tem aqui.
um que já tem um comitê de serviço, mas está se estruturando, um que ainda não tem, mas já está planejando, já está tomando algumas ações, à distância, né? E aí eu lembro dos meus queridos irmãos do norte aqui, que passam um dia ou 2 dias de viagem para poder chegar numa reunião, né, num comitê de serviço, numa reunião presencial de NA, né? Então, assim, eu ficaria triste se isso tivesse acontecendo só no Brasil, mas não é só no Brasil. A gente vê que isso acontece em vários lugares. E aí eu fico com o meu coração quentinho, como eu falei, porque embora algumas das nossas comunidades estejam ainda nesse momento, algumas já conseguiram passar por isso. Então isso significa que se a gente persistir e continuar fazendo a nossa parte, nós também vamos passar por elas. E aí, talvez num futuro não muito distante, eu vou estar aqui com a Ninosca falando dos comitês de serviço da Bolívia. Eu vou estar com o Irineu falando de uma ou talvez até mais regiões dentro do Paraguai estruturadas com servidores, né? E vai ser. Eu espero que eu tenha essa oportunidade de fazer isso com vocês novamente algum dia e ouvir isso, porque eu acredito que isso vai acontecer, né? É isso, gente. Cara, que legal. Eu já tô começando assim me emocionando esse episódio demais. Bom, É, vou voltar a falar com o Ciro aqui. Vou voltar aqui com o Ciro. volta pro Ciro que, Vou que o voltar zóio aqui, encheu de água. que eu tô aqui emocionado também. Cirão, cara, você falou um pouco sobre o nosso DI, o que faz, como é que tá acontecendo, mas é, como é que se inicia esse processo de desenvolvimento dentro da nossa irmandade, né, dentro de uma comunidade? E qual seria essa importância de ter, por exemplo, um comitê de DI, um comitê de desenvolvimento da Irmandade, já que agora, né, a Ninosca trouxe que precisam se estruturar, o Irineu já estamos nos estruturando bem. Qual seria a importância, de ter um desenvolvimento da Irmandade, uma pessoa, né, um encargo ali voltado para esse ponto? É extremamente importante, né? Hoje o Brasil tem 160 comitês de serviço de área que são responsáveis, né, por... O Brasil é setorizado, né? Responsáveis por uma determinada geografia e em muitos deles vai ter um servidor chamado coordenador de longo alcance, né? Que é o que eu falei no início, que às vezes o nome longo alcance significa desenvolvimento, e desenvolvimento significa longo alcance, na nossa linguagem, né? Legal. E vários comitês não vão ter esse servidor, José, esse coordenador de longo alcance. Porém, pode ser o coordenador de RP, pode ser o coordenador da área, pode ser uma liderança mais antiga, mas é sempre importante que a gente observe a Irmandade de maneira mais estratégica. E uma maneira ideal assim para a gente iniciar um esforço de desenvolvimento em qualquer localidade é planejando. E nós temos um material dentro de NA chamado Planejamento Básico, e ali ele dá as etapas desse planejamento. Então, para você desenvolver a Irmandade, através desse planejamento estratégico, você vai precisar seguir algumas etapas. A primeira etapa é mapeamento. Então, para a gente conseguir fazer algo, a gente precisa ter um panorama e saber para onde que a gente vai caminhar. Então, o mapeamento ele vai dar informações necessárias para que os comitês executem um plano de ação. Então, a primeira etapa é mapear, aí depois de mapear, vai elencar prioridades, porque tem muita demanda e o recurso é limitado. Então, a gente vai ter que agir com estratégia e com inteligência. Então, mapear, depois elencar quais são as prioridades. A gente pode mapear 10, 20 situações, porém, a nossa realidade é escolher 2 ou 3 mais importantes, né? Não adianta achar que tudo é importante, vai ter que ter
aquelas atividades, não, essas aqui são prioritárias. Então, é mapear, depois priorizar, né? Elencar as prioridades e, num terceiro momento, elaborar um plano de ação. E aí, depois disso, a gente vai fazendo a avaliação regular. Então, hoje, a nossa Irmandade tem muito material que pode auxiliar nesses esforços de desenvolvimento da Irmandade, esses esforços de longo alcance. E tem também, hoje, a tecnologia, você consegue acesso a vários companheiros que já tiveram a experiência em projetos como esse, né? Hoje as regiões têm projetos bem estabelecidos, né? A Nordeste tem o Levando a Mensagem, a região Brasil tem o Visão de Esperança, a Brasil Central tem um projeto de desenvolvimento do Norte, aí eu sou de Mato Grosso do Sul, nós estamos com um grupo de trabalho de desenvolvimento do Estado, o Paraná tem uma experiência de projetos bem estabelecidos com metas, né? Aumentar o número de reuniões por habitantes, aumentar o número de grupos, fazer um ranking, por exemplo, quais são as 10 cidades, as 10 maiores cidades do nosso estado, na nossa área geográfica, que não tem um grupo de NA, e elaborar um plano de ação para que a NA chegue até esses locais. Então, é mais ou menos assim que a gente consegue iniciar, mas antes disso tem uma coisa que é primordial, que é o desejo, né? O desejo de servir, o entusiasmo no serviço. E então, a partir disso, a gente começa a canalizar toda essa boa vontade dentro de um planejamento que não é nada assim absurdo, né? Não é uma coisa muito simples e que pode ser aplicado por qualquer comitê de serviço de área. Legal, legal. Temos experiências, né? Materiais aí aos montes, né? Para compartilhar, inclusive, né? Com todas as comunidades, né? Que desejarem, né, Ciro? Dar uma olhadinha nesse tipo de material, né? E o próprio GS aí de mapeamento tem produzido muito material também. Eu acho que é um bom começo, né? Para as comunidades O que Brasil querem. inteiro mapeado. Olha só, que coisa bonita, cara. É isso aí, cara. Olha, eu sempre imaginei nessas horas o primeiro vídeo de informação ao público que eu tive acesso dentro do serviço de DNA. E eu lembro exatamente dessa frase, né? Que depois de 1953, NA cresceu desordenadamente. Quer dizer, ele se expandiu, assim, ele só foi, NA só foi, a Irmandade só foi. E aí, durante muitos anos, eu fiquei me perguntando, durante quanto mais tempo a gente vai ficar crescendo desordenadamente, né? Eu imagino que a gente não tenha controle sobre as coisas, isso é óbvio, mas isso não significa que a gente não pode planejar, né? Que a gente não pode fazer manutenção nesses grupos que foram abertos e não só abri-los e nunca mais voltar lá, né? Deixar a sorte, né? Isso é legal, cara, de estar vendo essa maturidade dentro do serviço, né, da nossa Irmandade. Eu acho que todo mundo tem a ganhar muito com isso, né? É, fantástico, Zé. Eu acho que você falou a palavra certa, a maturidade da nossa Irmandade, né? São coisas simples, né, que nem o Ciro falou, mas que nós deixamos de fazer por um bom tempo, né? E NA cresceu desordenadamente. E que bom que tem pessoas novas aí com ideias novas e boa vontade para desenvolver a nossa comunidade, né? Agora eu tenho uma pergunta, né? Estamos falando de reunião e eu queria saber dos três, né? Do Ciro, do Irineu e da Ninosca. Assim, quantos grupos e quantas reuniões semanais tem no país de vocês? Se vocês puderem me responder. Legal. Hoje o Brasil conta com mais de 5.000 reuniões semanais, oferecidas por mais de 1.700 grupos GNA. Uma informação interessante é que dessas reuniões, aproximadamente 4.400 são presenciais e hoje nós temos mais de 700 reuniões virtuais. Isso é uma informação que todos os 160 comitês de serviço eles precisam saber,
porque é uma informação interessante para passar para a sociedade no momento de interação, porque às vezes aquele município não tem reunião todos os dias, mas a gente pode afirmar e falar, né, que nós oferecemos reuniões todos os dias em diversos horários diferentes de maneira virtual. Então, hoje, esse é o cenário do Brasil. Mais de 1.700 grupos GNA, oferecendo mais de 5.000 reuniões semanais. Legal. Legal. Irineu? Sim, obrigado. Agora Paraguai tem 27 grupos. Legal. Um deles é um grupo virtual. Paraguai hoje está tendo 54 reuniões semanais. O interessante é que aproximadamente daqui a um mês atrás, o grupo virtual conseguiu completar todos os dias da semana com reuniões. Ah, Então, olha agora o aí. grupo virtual está trabalhando todos os dias da semana, no mesmo horário, está Que fazendo também bacana. em formato de orador, com temas específicos. E outros grupos tem também reuniões tem um grupo que faz reuniões de manhã, domingo. Temos 3 grupos que faz reuniões de manhã em 3 cidades distintas. Legal. Também tem outro grupo que faz reuniões de tarde, às 2 da tarde, na capital, no centro da capital. E os grupos que tenham reuniões à tarde e noite, as maiorias delas começam às 19 horas até às 21 horas. O Paraguai agora tem dois grupos, 2 áreas. Conta com 2 áreas. Sim, assim é. Muito Ah, bom, muito legal. bom. Fantástico. E Ninosca, na Bolívia, como que é? Conta para nós. Sí, obrigado. Bueno, a coisa es así. En Bolivia solo tem grupos en as 3 cidades mais importantes, 3 grupos en mi cidade, en Santa Cruz, 2 en Cochabamba, un grupo en La Paz, haciendo un total de 6 grupos y sumando 20 reuniones semanales. Que Então, são, legal. são 3 grupos em Santa Cruz de la Sierra, 2 em ¿Sí? Cochabamba e um em La Paz. Interessante. Sí, Interessante. correcto. Que Legal. legal, que legal. Ah, olha, vocês estavam falando também o tempo que NA tá no país de vocês também. Antes da gente iniciar o episódio, eu lembro que a gente estava conversando e falou. Agora eu não me lembro mais a data. Tre- Sí, Na Bolívia. el mensaje de DNA en Bolivia está ya hace 33 años. Ah, que legal. E no Paraguai, meu? Paraguai, o 19 de fevereiro, cumpriu 24 anos Olha fazendo só. reuniões de maneira de DNA. Que Legal. legal, hein, cara? Puxa vida. Olha, eu fico muito feliz, cara. Eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo e dessa forma que está acontecendo, porque é a oportunidade, né, que o Irineu falou, é a oportunidade para a gente crescer cada vez mais, se unir cada vez mais e levar a mensagem, né? Essas informações aí são extremamente importantes para a gente, Sim. principalmente quando a gente vai falar com o público em geral, né? Sim. Agora Eu, me eu diga. gostaria de dar um detalhe, se você me Sim, permite. sim, claro. Paraguai está terminando a gestão da personeria jurídica. Legal. Oh, que legal. Sim, Boa. isso também vai ajudar muito para nós organizar, Sim. sobretudo, Um as questões escritório. do escritório, as questões Legal. financeiras, tudo Sim. isso. Mas agora mesmo nós não podemos fazer a abertura de conta bancária a nome da confraternidade, por exemplo. Ah, sim, sim, eu Então aí imagino.
Aí, então, que a coisa, às vezes, tem aí problemas com o uso inapropriado dos fundos, tudo isso. Mas porque Uhum. tem que recair não finanças particulares de alguns membros, entendeu? Sim, é E importante. também muitas coisas relacionadas com o relacionamento governamental, tudo isso, dá mais Claro. seriedade também, mais credibilidade e muitas outras questões também que vai fazer muito mais positivas para a confraternidade. Sem Estamos dúvida. muito agradecidos com isso. Sem dúvida, sem dúvida. É um passo importantíssimo, né? E falando nisso, é até um passo importante para compra de literaturas, né? Certo? Aqui no Brasil, as nossas regiões, a grande maioria delas elas estão, ou se não todas, né? Compram diretamente da ABNA, né? Associação Brasileira, né? Compram ali pelo site, fazem a sua inscrição, seus pedidos, né? E, bom, se você está aqui ouvindo a gente agora e também quer comprar literatura ou material de NA, ó, aproveitar, né, Mário, fazer o merchan. É. Você entra lá, na.org.br/loja. Você vai ter acesso lá no site a todo o nosso material e tem lá as explicações de como você pode fazer o seu pedido de material, tá bom? Bom, Irineu e Ninosca. A dúvida, queria saber, fiquei curioso para saber dessa questão no país de vocês, né, na comunidade de vocês. Como é que vem funcionando então essa compra de literatura ou como é que vocês estão adquirindo as literaturas de NA, né? Acredito que já devam ter aí acesso a todas as literaturas, mas como é que é feito esse trâmite aí? Quer falar um pouco pra gente, Irineu? Eu gostaria, mas eu gostaria de dar a palavra primeiro à dama, sim. Ó, ó, Ah, ó, ó, ó. ó, é Gostei, claro, gostei, Irineu. gostei. Muito bom, muito bom. Inosca, você está aí à vontade com a palavra, por favor. Bom, a questão da compra da literatura é muito complicada para nós. Ultimamente, temos comprado literatura com os companheiros de DNA da Argentina. Em Sim. uma ocasião, juntamos pedidos de 3 grupos para Uhum. compartilhar os custos de envío. Embora geralmente cada grupo se encarregue de conseguir literatura como for posible. Nossa. Entendi. Assim. Legal. É isso, a gente tá no começo e tá fazendo o que é possível, né, Ninosca? É isso mesmo. Sim. Irineu? Sim, obrigado. Eu quero felicitar a Ninosca, também a região de Bolívia, pela perseverança, pelo compromisso. Verdade. Eu estou muito emocionado também. É, Claro, essa questão, né? Não é fácil, não é fácil, não. Mas eles sigam fazendo o serviço. Sim. Isso é muito, para mim, é muito enorgulhecedor. sim. Eu quero felicitar para eles. Eh, Agora, Paraguai está fazendo o seguinte: nós fazemos o pedido para a região argentina, Sim. mas o pagamento fazemos diretamente aos serviços mundiais. Mas Ah, nós não podemos fazer diretamente como região Paraguai o pedido oficial para os serviços mundiais. uhum. Então, nós fazemos o pedido para a Oficina de Narcóticos Anônimos da Argentina, com cópia para os serviços mundiais, e o pagamento vai diretamente aos serviços mundiais. Mas a literatura chega da região argentina. Entendi. Que legal. Nossos Legal. hermanos aí dando uma força, então, pra gente. Que legal, cara. É o espírito da Irmandade, é o espírito da DNA, né? É a unidade que é imperativa, ela tem que vir em primeiro lugar, né? José, Então, um ponto importante do desenvolvimento da Irmandade, talvez um dos principais da história de DNA no Brasil, foi em 1993, com a criação do Escritório Nacional,
Na época se Aham. chamava ACS. ACS, Porque sim, isso daí sim. trouxe uma logística, e aí agora, ao longo dos anos, né, depois de mais de 30 anos, hoje o Brasil imprime diversos materiais no Brasil, e hoje, na verdade, tem autorização para a impressão de todos os materiais, inclusive as fichas. Só que é lógico que para isso precisa um estudo, a matéria-prima. Então, talvez o maior ponto de desenvolvimento da nossa Irmandade no Brasil, com certeza, é esse acesso à literatura e Sim. num preço muito barato. O nosso texto básico é extremamente barato, né? É 22, R$ 23, né? Convertendo aí para o dólar, daria 5, né? R$ 5, US$ 5. Aham, Menos até, né? US$ 4. Eu falo isso porque o custo da literatura no Paraguai, na Bolívia, é por dólar. E acredito que o aham. texto básico está US$ 13. Então, toda Nossa, essa meu. logística que o Brasil Uhum. teve ali foi um salto de maturidade muito grande, né? Ali em 1993, de ter esse escritório e ter essa literatura, isso aí com certeza proporcionou todo o desenvolvimento que hoje a nossa Irmandade vem tendo no país, né? O Brasil é a terceira maior comunidade NA no mundo hoje, né? São 144 países. Então, com certeza, um ponto importante é essa questão logística da Da literatura. literatura, o acesso Hum. ao programa, né? De fato, né? A informação. É isso aí, faz sentido total. É fantástico isso, né? E eu vejo, assim, a importância do apadrinhamento, né? E eu vejo muito isso aí nos grupos, assim, os grupos mais estruturados apoiam os que estão começando, os que estão com dificuldade. E eu queria saber do Irineu e da Ninosca, começando, lógico, pela Ninosca, que é a dama, como disse o Irineu, né? É, Muito bem. a comunidade brasileira, ela vem ajudando o desenvolvimento de NA na Bolívia e no Paraguai. E se não estiver ajudando, como vocês acham que nós podemos ajudar vocês a se desenvolver como irmandade? Bueno, a comunidade de DNA do Brasil nos apoia ativamente há muito tempo. Eles nos convidam e facilitam os recursos e meios para que possamos participar de talleres y de conferencias nacionais em seu país. Sim, Também têm ajudado os grupos com literatura oficial de NEA. legal, Um Boa. tempo. fantástico. E no Hum. Paraguai, Irineu, como que tá esse relacionamento com o Brasil hoje? Ai, ótimo. É, assim como falou o Ninosca, historicamente, o Brasil sempre tem dá seu apoio para o Paraguai. Então, hoje, sempre ocorreu na ajuda por parte das regiões brasileiras, que estão aí mais perto da fronteira, Sim, especialmente com a Cidade Leste, que um tempo os servidores de Foz, de Iguaçu, sim. cruzavam a fronteira para abrir o grupo de Cidade Leste. Ó, Imagina. que legal. Sim, irmão. Então, tem muita gratidão com os companheiros de Brasil. Além da diferença do idioma e tudo isso, não, eu acho que hoje não é uma barreira, mas uma oportunidade também. Imagina, eu estou procurando de falar em português para também entender e também para me expressar. E hoje o Brasil está dando um apoio muito importante para nós. Em primeiro lugar, como falou esse é um companheiro, a terceira comunidade maior do mundo Sim. e fica perto de nosso país. É o vecino nós. Imagina, é muito bom para nós. Como falei também para o companheiro na comunicação telefônica, que nós não hace falta que nós inventemos a roda. A roda vocês já la inventaram. Então, somente nós temos que aplicar a nosso carrinho e andar para frente. Sim. E Então, a Que troca de legal. experiência, né? A troca de experiência, eu acho que imagina, ela é muito oh, importante nesse vocês momento. têm crescimento organizado, tem 12 regiões, uma associação brasileira,
Eu tive a oportunidade de conhecer muitos companheiros servidores também de Brasil e eu fico enamorado do jeito do trabalho que faz o serviço com tanta responsabilidade, igual que vocês agora. Então, ah, nós somos muito privilegiados, acho, em receber a ajuda de uma confraternidade que tem o propósito de ajudar aqueles que têm mais dificuldade para o desenvolvimento. Sim, Então, Que legal. hoje a região Paraguai é numa reunião ordinária da região, encomendou para os servidores trabalhar de cerca, juntos com os companheiros de Brasil. Então, isso fala do interesse genuíno da região Paraguai de trabalhar com vocês. E isso é muito legal. sim. Bacana, bacana. Olha, eu queria, assim, duas coisas que eu queria dizer para vocês agora, assim. Primeiro, obrigado por vocês estarem aqui com a gente e mais ainda pelo esforço que eu sei que vocês estão fazendo, tanto para nos compreender, às vezes a gente fala muito rápido aqui, como para falar com a gente também. Eu sei que vocês estão fazendo um esforço grande e tenho uma gratidão enorme a vocês por isso, tá? E a segunda coisa foi uma coisa que a Ninoska falou, né? Sobre a participação nas conferências, né, brasileiras que vocês fazem. E eu quero dizer aqui para vocês dois, Ninoska e Irineu, que nós vamos estar lá na CNS em 2027 e eu não vou perdoá-los se eu não puder dar um abraço em vocês lá na Verdade, Zé. CNS, tá bom? Eu fiquei aqui agora, poxa, querendo muito fazer isso, tá? Em 2027 eu queria ver vocês por lá e quero dar um abraço em todos dois, tá bom? Você, eu posso partilhar uma experiência pessoal? Claro, Claro, claro. por Eu favor, por tinha, favor. eu tinha pouco tempo limpo, tinha um mês limpo. Surgiu uma oportunidade de participar em um dia de aprendizado no Foz do Iguaçu. Eu, eu não tinha nem ideia de que era isso, né? Eu só queria deixar de usar. Mas os companheiros estenderam para mim a invitação casualmente. Eu Sim. pensava, mas agora eu estou convencido de que foi o PS que permitiu para mim ir lá. Eu fui no Foz do Iguaçu e escutei os servidores desenvolver os temas dos talheres. Eu Uhum. fiquei, minha cabeça explotou, meu coração palpitava. Eu escutava o que eles falavam e eu descia dentro de mim. Eu também quero falar como eles falam. Eu também quero, Ah, eu também quero dizer as coisas que eles estão falando. Eu fiquei, para mim, foi uma mudança na minha vida, eu participar de um talher aí. E agora eu me sinto muito emocionado ao lembrar isso, porque eu acho que se eu não estava aí, hoje não estaria aqui com vocês. sim, Sim, Então, isso para mim foi uma coisa que mudou minha vida. Então, por legal. isso, assim como falou também a companheira, eu sei que estes talheres de integração, de troca de experiências, faz um câmbio, uma mudança muito importante na vida do servidor, companheiros. sim. É, Obrigado por me é. escutar. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Vocês estão ouvindo a gente agora? Talvez você possa não ter entendido uma ou duas palavras que o companheiro Ineu falou agora. Mas eu posso dizer uma coisa com toda certeza para vocês. Se um dia vocês tiverem a oportunidade, o prazer de ser um servidor de Narcóticos Anônimos, você não vai precisar entender as palavras. O sentimento que o Irineu transmitiu agora
você vai conseguir entender no seu coração. Mesmo que ele estivesse falando em japonês, em alemão, você ia conseguir entender sobre o que que ele estava falando, porque só sendo um servidor de Narcóticos Anônimos para você entender exatamente isso que a gente acabou de falar aqui. É. Ai, cara, que legal. Eu não vou chorar nesse episódio, hein? Eu prometo. Duvido, duvido. Cara, Cirão, nós estamos no meio da semana de relações públicas aqui. Tá uma delícia poder participar de tudo que está acontecendo. São reuniões em cima de reuniões, são vários serviços novos, várias coisas interessantíssimas sendo trazidas, novidades, né? E claro, serviços tradicionais, né? Como os nossos IPs, como as nossas panfletagens, colagens de cartaz, também sendo feitas por todas as comunidades. Cara, na tua visão, na tua opinião, qual é a importância dessa semana de relações públicas para Narcóticos Anônimos, assim como um todo, né? E qual é a tua experiência, assim, de ver as pessoas participarem dessa semana e o que que você costuma ver acontecer de serviço nessa semana, mundial de relações públicas? Ah, muito bacana. Primeiro que é a única, nós temos 4 datas especiais, né, no calendário. É, é. E a única que é uma semana inteira é a Semana Mundial de Relações Públicas. A gente vai ter o Dia do Serviço, o Dia da Unidade, o Dia do Apadrinhamento e a Semana Mundial de Relações Públicas. A Semana Mundial ela surgiu de uma proposta da região Venezuela, ó, América do Isso. Sul aí, Ó, em 2018 e ela começou a acontecer em 2019. Eu sou um grande entusiasta dela. Todo ano, nacionalmente, sai relatórios. Vocês podem observar que Mato Grosso do Sul sempre é um estado ali, proporcionalmente, é o que vem mais realizando tarefas. Porque a gente acredita muito, né? Eu sou aqui de Mato Grosso do Sul, a gente acredita tanto que a gente até coloca na proposta orçamentária um recurso específico para trabalhar um momento de muita interação, o mundo inteiro, muito grande, é algo bem simples para a gente conseguir interagir com a sociedade. Eu vejo ações ocasionais, né? Por exemplo, você está na igreja, você encontra o padre, o grupo está na igreja, ocasionalmente você encontra ele e fala de positais estruturadas, elas dão muito resultado. E é muito fácil você, entre aspas, vender para a sociedade uma semana especial, uma semana onde 144 países vai estar fazendo diversas interações com a sociedade. Hoje aqui no CSA, que eu faço parte, já tem mais de 50 atividades listadas. Ano passado foram mais de 80 que a gente conseguiu realizar. Inclusive, a abertura estarei aí com os companheiros, estarei com a Ninosca, com o Irineu, estaremos em Ponta Porã, divisa Brasil e Paraguai, fazendo um grande evento de abertura da Semana Mundial de Relações Públicas, né? Então, acredito que é um momento assim, extremamente importante para a gente interagir com a sociedade e não fazer só interação com os de fora de NA. A Semana de Relações Públicas tem aqueles atividades dos nossos grupos, né? E especial por essa abertura ser uma interação Brasil, Paraguai e Bolívia. Ao mesmo tempo que os copeiros relataram como é importante para eles terem esse crescimento junto ao Brasil, para o Brasil é um crescimento gigantesco também. Uma das frases que eu mais gosto de NA é uma frase da quarta tradição, que ela fala que os grupos florescem quando enxergam além das necessidades imediatas. Isso daí serve para qualquer esfera, né? Então, o Brasil floresce quando ele enxerga além do próprio Brasil, além das necessidades imediatas,
e começa a olhar para os vizinhos, né? Então isso daí com certeza vai trazer um crescimento para a NA, porque às vezes eu não posso ver isso de maneira lógica, mas o nosso programa é um programa espiritual. Então isso é uma verdade de NA. A gente floresce quando enxerga além das necessidades imediatas, além do umbigo, além do ego, além do não, a gente precisa estruturar mais o que nós temos. Nós nunca estaremos totalmente prontos para ajudar o próximo se você pensar de uma maneira mais conservadora. Então, por isso, a gente precisa ter essas ações assim, vamos pôr uma palavra aí, um pouco arrojadas mesmo, né? De cruzar fronteiras, arrumar recursos da onde não tem, fazer ações criativas para proporcionar esse momento histórico aí que vai coincidir com a abertura da Semana Mundial de Relações Públicas, um talher, né, como os copeiros falam, um grande evento, um grande encontro entre esses três países. Legal, Muito Ciro. bom. Obrigado. Agora eu vou fazer uma fofoca, Zé. Fiquei Opa, tô sabendo, aqui. fiquei sabendo que teve o primeiro encompasso lá na Bolívia. E, Ninosca, você Nossa, pode contar para primeiro em nós compasso. Como assim? Primeiro em compasso? Não tinha é, ainda. o primeiro, cara. Ah, que legal. Primeiro. Ó, esse eu quero saber, hein? Conta para nós, Sí, Ninosca, como foi? claro, con muito gusto. O Encopapo, para a gente, foi uma experiência muito enriquecedora e positiva. Ocorreu em Santa Cruz de la Sierra, em minha cidade, em dezembro de 2024. Participaram oradores de 4 dos 6 grupos existentes na Bolívia e também companheiros do Brasil. Olha, A iniciativa surgiu primeiro da necessidade de compreender a importância de trabalhar os passos DNA em nosso processo de recuperação, né? E sim. segundo, da vontade de aproximar todos os grupos para fortalecer a unidade DNA na Bolívia. Então, o evento superou as expectativas, considerando os desafios de tempo, recursos, mas não tivemos dúvidas de que o poder superior estava no comando de tudo. Foi maravilhoso. Sim. Eu lembro o primeiro encompasso que eu participei quando eu cheguei na Irmandade. Eu escutei uma coisa ali que eu fiquei uma semana chorando, sem parar. Eu acordava chorando e dormia chorando. Porque começou a fazer sentido muita coisa na minha vida ali quando eu participei daquilo. Foi incrível, assim. Fantástico, Ninosca. Parabéns para você e os companheiros aí da Bolívia por conseguirem fazer esse evento aí acontecer. Muito É isso obrigado. aí. É isso aí. É uma mistura, né? Em serviços, eventos de serviço, eventos de passos, né? Eventos com temas. Tudo isso traz um crescimento enorme, né, cara, para nossas comunidades. Eu sou fã dessas coisas também. Eu não deixo de ir para nenhum aqui na minha cidade se eu puder. Ou para todos. Me falta dinheiro para acompanhar esse ritmo, mas é sempre bom estar lá, né, cara, com todo mundo. Pessoal, olha só que legal. A gente lançou ali um formulário com onde as pessoas poderiam trazer perguntas pra gente. A gente fez uma fofoquinha ali, dizendo que ia aparecer ali um pessoal da Bolívia e do Paraguai, junto com a gente no episódio. E pediu ali para o nosso público ali, os nossos ouvintes do podcast, que fizessem perguntas, né, direcionadas ao desenvolvimento da Irmandade, né, e aos companheiros e companheiras que viessem gravar com a gente os episódios. Teve muita pergunta legal e a gente conseguiu aqui trazer três aqui que realmente eh, podem nos ajudar aqui a tirar um monte de dúvida, a esclarecer, a entender melhor sobre o desenvolvimento da Irmandade no Brasil e na Bolívia e no Paraguai, né? Olha só, a primeira pergunta aqui, essa é legal, acho que a gente até falou um pouquinho sobre isso, mas de repente a gente pode aprofundar um pouco mais.
qual o local de mais difícil acesso ou mais distante que temos grupos de NA? E aí isso vale para o Brasil, para a Bolívia e para o Paraguai. Bom, já temos aqui então uma ordem certa, né? Inosca, por favor, sinta-se à vontade. A ordem foi definida pelo Irineu. Foi definida já. Como é que nós estamos aí na Bolívia? Qual o grupo, qual é a localidade mais distante que a gente tem? Como é que tem sido esse relacionamento aí? Bom, como ya falei antes, solo tenemos grupos en tres ciudades. Sim. Eh, las distancias entre las tres ciudades son 12 horas, 16 horas, mas Nossa, sí, nossa, 12 horas de eh, carro de uma para outra, assim? de carro, sí. Nossa, Eh, mas en minha cidade que temos três grupos, não, aham, a distância é curta, né? 20 ok. minutos, 30 minutos. Mas en toda Bolivia tenemos 9 ciudades y solo NA está presente en tres. O sea que falta llevar el mensaje y ayudar para que se formen grupos en las otras 6 ciudades del país. Sim. Ah, na Bolívia inteira, então, são 9 cidades que existem? Sí, correcto, nueve Ah, ciudades. Tenemos dos más, além de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, son Beni y Tarija. En esa ciudad se intenta aperturar, abrir grupos, mas tem Uhum. muitas dificultades, poucos membros, poucos servidores, então eventualmente abrem e logo fecham, né? Ah, sim, sim. Ô, Ninosca, me tira uma dúvida. La Paz é a maior cidade da Bolívia, certo? Agora não, La Paz é a sede do Do governo, mas governo. Santa Cruz agora tem a maior população. Ah, sim. Y en extensión territorial también es mayor Santa Cruz que otras. Entendi. Ah, Legal. legal. É isso aí. E como é que nós estamos aí no Paraguai, Irineu? Sim, Cidade mais obrigado. distante? E imagina, a cidade que tem mais distância, mais separada geograficamente, a Cidade do Leste, justamente, que está aí, Uhum. fronteira com Foz do Iguaçu. Ah, ótimo. Sim. Para nós, é uma coisa incoerente, né? A cidade que está mais alejada de nós está mais perto de vocês. Então, Sim. isso é bom, isso é bom. Isso é muito bom, acho, com esta ajuda que agora nós estamos recebendo do serviço, das experiências de vocês, o apoio. Uhum. Mais longe para nós, porque a maior parte dos servidores da região estão aí concentrados na capital e as cidades cercanas. Uhum. Então, para nós, 360 quilômetros, muita distância. O Paraguai é um país muito, muito pequenininho, né? Uhum. Então, é, infelizmente, hoje o grupo de Cidade do Leste não tem uma liderança que possa manter aí as reuniões, também, igual que falou a companheira, tem dias que eles não abrem na porta, não abrem na sala, e também é muito difícil para nós consertar uma visita aí, ou fazer um dia de aprendizagem, fica difícil Uhum. para nós, fica difícil. Há outras cidades também que são mais alejadas, ou, por exemplo, Encarnação, que tem fronteira com a Argentina. Aí o grupo foi aberto no fevereiro deste ano, mas eles se estão mantendo muito bem, estão se fortalecendo, estão formando estrutura, e também bem companheiros cruzando o ponte do lado argentino,
Então, o grupo está tendo aí um bom crescimento, vai crescendo bem, fortalecido, os servidores também têm a boa vontade de vir aqui no mês de abril, as duas áreas fizeram juntos uma convenção de serviço. Ah, legal. Foi muito legal Olha aí. porque vieram muitos companheiros também da Argentina, foi muito grande, também, como falou, a companheira superou a expectativa, né? E, então, eu acho que a Cidade do Leste é agora é, o desafio também para nós, porque depois da pandemia foram fechados vários grupos, mas hoje a quantidade de grupos supera a quantidade de grupos que havia antes da pandemia. Legal. Legal. Boa, boa. Sim, 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 companheiros. Então, a região pôs-se reponer daquela pandemia e cresceu a unidade também entre os servidores de Paraguai. Sim. Legal. Agora, o principal desafio, além também de Cidade do Leste, é poder nos levar uma mensagem à região do Chaco paraguaio, que também tem divisa aí com Brasil e Bolívia, Uhum. que fica aí ao oeste de Paraguai. Agora, os companheiros de relações públicas estão tendo aí uma agenda para ir e deixar conhecer também aí a mensagem que Narcóticos Anônimos tem para a sociedade. Obrigado. Muito bom, muito bom. Fantástico. Acho que a parte difícil agora vem agora. Que é o Cirão aí falar do nosso Brasilzão gigante. Eu acho que tem vários grupos, né, Ciro? Mas vamos lá, vamos tentar responder aí essa pergunta. Qual o local de mais difícil acesso, É, mais distante que temos grupo de NA? dá para pegar alguns exemplos, né? Boa, isso. A gente pode pegar o Amazonas. Uhum. O Amazonas tem um município ali, ó, o Arini. O Arini é um município que, para chegar, é via fluvial. Tem que pegar a balsa, né? Pega a bala, Então, isso aí. ali tem um difícil acesso para chegar a mensagem, mas hoje existe um grupo ali. E no Pará tem Porto de Mós, que também é via balsa. E, inclusive, eu escutei uma experiência de um outro local no Amazonas, numa cidade chamada Lábrea. Essa daí é mais ao sul do Amazonas. É o Aham. pessoal de Humaitá, que fica a 250 quilômetros, foram fazer um suporte numa atividade de informação ao público em Lábrea. Aí no caminho eles foram de caminhonete, a estrada era tão ruim, Zé, que eles tiveram que parar o carro, não dava para passar. E aí estava perto do horário do IP, faltava uma hora, eles olharam um para o outro ali, faltava cerca de 8 quilômetros. Pegaram a caixa de som, colocaram no ombro, foram andando, chegaram lá Nossa, tudo mano. suado e conseguiram executar o serviço de informação ao público. Meu Então, assim, Deus, cara. cada história que a gente escuta, né, nos fóruns, nas viagens. Então, É. existem locais como esse. Aí você pode pegar, considerar Roraima também, é um local de difícil acesso, onde a Irmandade ela existe, né, na capital, mas Aham. é ainda muito pequeno. O Tocantins é um local. A Bahia, com certeza, vai ter também realidades. Aqui no nosso estado, aqui no meu estado, Mato Grosso do Sul, você pega Corumbá. Corumbá é um local bem distante. Corumbá faz É. divisa com a Bolívia ali, Porto Quijarro. Uhum. Então a gente É, a vai gente tem ter tem o Acre diversas também, né? Tem o Acre, tem o experiências. Amapá, né? O Acre O também. Acre, o O Amapá, Acre, o nossa, é Acre tem bem. grupo hoje em Rio Branco. O Acre já teve grupo numa cidade, rapaz. Agora me fugiu o nome da cidade, mas eu tive num Aham. fórum em Rondônia, estavam os companheiros do Acre, muita dificuldade de desenvolver o interior. Então o Brasil vai ter os desafios aí, mas principalmente
os desafios eles estão de uma maneira mais ampla no norte do país. Sim. Nesse momento no norte, aham. É isso aí. Eu tenho, eu O norte. tenho, eu tenho, eu ouvindo o Cirão falar aí, eu tenho uma experiência assim no primeiro fórum de IP que eu fui, que foi em Londrina, e aí eu tava lá e estavam perguntando assim, qual o serviço mais distante que você já fez, tal. Aí eu levantei a mão e falei, né? Falei, pô, eu acordei 6 horas da manhã, peguei ônibus, metrô, trem. E aí um companheiro foi me buscar na estação, demoramos 2 horas para chegar no lugar para colar um cartaz. E eu achando que tinha feito muito, né? E aí uma companheira levantou a mão, aí ela falou assim, nós vamos fazer um painel de IP e eu peguei um barco, viajei 3 dias de barco. Nossa, velho. Eu olhei assim, eu falei, pô, sempre que você achar que tá fazendo muito, tem alguém fazendo mais do que você. Pode ter certeza. Ainda mais É, Ainda mais aqui no Brasil, que tem muito servidor, muita gente disposta a fazer narcóticos anônimos acontecer, né, cara? é isso É aí, é isso fantástico aí. isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, que iniciativas estão sendo implementadas hoje para melhorar a colaboração entre Brasil, Paraguai e Bolívia? Essa é a Tá, segunda pergunta, né, da galera, né? a pergunta da Tá. galera. E aí eu queria saber, assim, tem algum projeto, algum planejamento para melhorar essa unidade? Como que tá isso aí? Vocês podem responder para nós? Acredito que hoje no Brasil nós temos um grupo de trabalho de desenvolvimento de fronteiras. Legal. Através desse grupo de trabalho, eu tive contato com o Irineu e a gente pôde, aos poucos, formatar a atividade que teremos ali em Ponta Porã e Perujuan Cabaleiro, entre os três países. Esse grupo de trabalho também olhou bastante para a Bolívia. Esse foi um direcionamento do Fórum Zonal Latino-Americano. Acho que é importante passar para a galera que o mundo existe em 15 fóruns. E tem o Fórum Zonal Latino-Americano e o Brasil, né, a Associação Brasileira de NA, é vista como um fórum também, o Fórum Zonal Brasileiro. Então, dentro da nossa estrutura, um grupo de trabalho é voltado para desenvolvimento de fronteiras. E na conversa com fóruns no latino-americano, os dois países, né, que foram citados foi Paraguai e Bolívia. Então, acredito que esse grupo de trabalho é uma grande iniciativa, né, para a gente pegar todas as ideias, toda a experiência dos membros e colocar em um momento formal, com prestação de conta, com reuniões agendadas. A gente sabe que quando a gente junta a experiência, a vontade de servir e coloca dentro de procedimentos, de reunião, tudo fica muito mais simples, né? Então, hoje, esse grupo de trabalho ele é extremamente importante e isso foi expandindo de uma tal maneira que hoje, uma coisa que a gente não citou aqui, mas o Fórum da região Brasil-Sul, que pega o estado de Santa Catarina e Paraná, cedeu 5 vagas para o Paraguai participar desse fórum. E com Legal. certeza, se a Bolívia quiser participar, também vai ser bem-vindo e também a gente vai conseguir vagas. Então, hoje, o Paraguai também teve uma moção, né? Eu participei da última reunião do Paraguai para custear servidores para estar em Curitiba. Então, isso é só o começo. E também, isso aí o Irineu vai poder falar melhor. Hoje tá em andamento aí uma possibilidade de, dentro do Fórum Zonal Latino-Americano, ter um estudo, uma estrutura, como um núcleo, uma setorização mais voltada para a América do Sul, porque o Fórum Zonal Latino-Americano, às vezes ele é muito concentrado na América Central, Uhum. México, Costa Rica. Então, acredito que nós estamos em um momento de cada vez mais aproximar
os países da América do Sul em unidade. A Argentina, eu participei de reunião com a região argentina. Hoje a Argentina tem duas regiões, onde eles quiseram que a gente apresentasse toda a estrutura de mapeamento, solicitaram uma segunda reunião, então teremos uma segunda reunião com a Argentina. Então acredito que é um assunto assim que ele tá em alta, né? É um assunto que está sendo muito movimentado e eu acredito que nos próximos anos aí a gente vai ter uma interação muito maior com esses países. Fantástico. Boa, Legal. boa. É isso aí. Cara, a última pergunta eu acho que dá para todo mundo responder da melhor forma que conseguir, claro. Mas eu acho que essa pessoa tá perguntando assim, ó. Como posso contribuir com o desenvolvimento da Irmandade? Então, eu acho que é um membro, pelo que eu tô entendendo aqui, que tá participando das reuniões de Narcóticos Anônimos e talvez deva ser algum recém-chegado, não sei. Mas ele pergunta isso: como posso contribuir com o desenvolvimento da Irmandade? E aí eu queria ouvir vocês também. Você quer falar um pouco, Ninosca? Em, bueno, eu acredito que podemos contribuir desde el grupo al que asistimos, pertenecemos. El servicio puede comenzar, debe comenzar ahí, no propio grupo, y después ir ampliando, ¿no? El servicio y la labor en, en el resto de la hermandad o para ayudar a que crezca. Sim, Es así, legal. Legal. yo acho. Quer falar, Irineu? Sim, eu quero. Sim, eu também penso igual que a companheira, que a primeira tradição fala disso, né? Então, o primeiro serviço, assim como você falou, começa mantendo-me limpo. Sim, O grupo é que faz as mudanças quando um grupo tem aí compromisso com os servidores, com os membros, e vai criando essa consciência de que tem muita gente ainda que, que precisa de nossa mensagem, que quando vai crescendo essa consciência espiritual de cada membro, com uma maneira de expressar sua gratidão com Narcóticos Anônimos, aí eu acho que começa o desenvolvimento da Irmandade. Quando aquele adicto vê que a recuperação é possível também para ele e vai se mantendo limpo um dia atrás outro. Então, Legal. isso também faz o desenvolvimento da Irmandade pessoalmente, vai ao grupo, o grupo tem a fortaleza de levar ideias ao área, de levar recursos também, como servidores, e isso invariavelmente vai impactar na região. Assim como falou o companheiro Ciron, que agora o Brasil tem muitos recursos de servidores, tem a estrutura bem estabelecidas. Então, o país mesmo fica pequeno para fazer o serviço. E eu tenho a certeza de que tudo começou também num grupo. Então, eu acho Legal. que o desenvolvimento da confraternidade, da irmandade, é sempre vai, todas as regiões têm que se fortalecer os grupos, Boa. que daí É sai isso aí. tudo. É isso Obrigado. aí. Ciro, quer falar um pouco? Posso sim, eu quero falar. Eu acredito, eu gosto muito de uma frase dos serviços mundiais que ela fala: pense globalmente, mas haja localmente. Por exemplo, você pega a visão para os serviços mundiais, para que todo adicto do mundo experimente a
recuperação em seu próprio idioma e cultura, e encontra uma nova maneira de viver. A contribuição, respondendo essa pergunta, ela precisa ser local, que todo adicto do bairro, não é nem da cidade, que todo adicto do bairro experimente a recuperação do seu próprio idioma e cultura. O bairro da onde? O bairro do grupo. Então, acredito que pequenas ações locais eu vou estar contribuindo com o desenvolvimento da Irmandade. Por exemplo, se eu estou numa comunidade e essa comunidade vai ou segunda fazer minha inscrição, ou pelo menos em todas as atividades dentro da minha localidade, porque a nossa Irmandade a gente não aceita contribuição de fora. Então, quem tem que participar sou eu. Então, acredito que ter essa visão local é um grande ponto assim para desenvolvimento da Irmandade. Abra uma reunião a mais, né? Pô, mas o grupo só tem reunião segunda, terça e quarta, segunda, quarta e sexta. Abre a reunião de domingo, né? Coloca essa pauta na reunião. Então, existem muitas maneiras para você contribuir localmente, visualizando a nossa visão, né? Reconhecimento e respeito universal com o programa de recuperação viável. É o reconhecimento e respeito no bairro, reconhecimento e respeito no município, né? Então, sempre trazer todas essas visões para um âmbito local, né? Hoje eu estou servindo uma estrutura nacional, mas não adianta eu querer mudar o mundo se eu não estou arrumando guarda-roupa, né? Tem aquele ditado. Boa. Então, eu acredito muito na contribuição na comunidade, a contribuição no grupo, a contribuição com os outros grupos daquela mesma área geográfica, né? Falei ali no momento, nós temos mais de 160 CSAs. Então, eu acredito que essa é uma maneira que você pode contribuir. Vai nas atividades, compareça, seja um membro ativo, vai na reunião administrativa do grupo, frequente a reunião aberta do grupo. Então, acredito que essas são pequenas ações que vão contribuir muito para o desenvolvimento da Irmandade. Legal. Só lembrando aí, o Cirão falou de abra uma reunião e levante a mãozinha para ajudar os companheiros também, né? Porque que tem aí de gente querendo arrumar serviço pros outros não tá escrito. Mas vamos pra cima, pessoal. Fantástico. Quero agradecer muito vocês aí. Assim, eu me emocionei muito aqui ouvindo vocês falarem. E conte com a gente aí do podcast, o que a gente puder fazer para somar junto com vocês. Pode acreditar que iremos fazer. Obrigado a todos. Zé, com você. É isso aí, pessoal. Olha aí, essa última resposta foi fundamental. Todos foram unânimes, né? A resposta tá lá na base. A gente começa apoiando o nosso grupo para desenvolver nossa comunidade, né? E aí a gente vai para os eventos, para os serviços, para as outras coisas, né? A gente precisa tá lá. A gente precisa estar lá no grupo, né? Bacana, gente. Olha, foi um episódio fantástico. A gente tinha um tempo aqui para esse episódio, extrapolou o tempo e eu não tô nem aí porque é isso aqui que a gente veio fazer mesmo, né? Imagina pedir a um membro de NA, um servidor de NA, vir falar de NA, vir falar de serviço. Não tem como a gente não se empolgar, né? Caramba, meu. Olha só. O tempo acabou desse episódio. Eu queria externar aí meu sentimento de gratidão também. Ninoska, querida, fantástica. Obrigado por estar aqui com a gente. Mande um abraço para nossos companheiros na Bolívia. Estamos aqui torcendo por eles. Eu acredito que através do Ciro, do desenvolvimento da Irmandade aí, nós vamos estar contribuindo da forma que a gente puder. Estender novamente o convite aí do Mário, né? O que nós podemos ajudar, pudermos ajudar pelo podcast, a gente vai ajudar. Irineu, meu irmão, olha, não lhe perdoo se você não vier aqui em 2027 me dar um abraço na Conferência Nacional aqui do Brasil, hein? Olha lá, vamos firmar isso aqui, hein?
Eu vou fazer um episódio lá naquele dia. Eu vou dar para você um abraço igual que uma anaconda, então tem que se preparar. Ah, oh, maravilha! Irineu, cara, muito obrigado. Obrigado por terem vindo aqui também, tá? Manda um abração aí para nossos companheiros no Paraguai. Espero poder ir tanto na Bolívia como no Paraguai qualquer dia desses e visitá-los e conhecer a cultura local, né? Ver como é a nossa irmandade por aí. Cara, continuem, por favor. Nós precisamos de vocês. Continuando Obrigado. voltando e no serviço, tá bom? Cirão, você tá no meu coração, você sabe disso. Já faz muito tempo, já tive a oportunidade de lhe conhecer pessoalmente e acredito que vão ter outros eventos aí onde a gente vai poder se abraçar e se encontrar e dar aquelas risadas e trocar mais ideias por aqui, tá bom? Mas, cara, muito obrigado por ter vindo, obrigado por ter sugerido aí a vinda dos companheiros. Foi sensacional, cara. Sensacional. Fantástico. Muito obrigado mesmo, tá? Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? A gente vai finalizar. Obrigado, pessoal. Agradecer aí, Ninosca, Irineu, os servidores do podcast, né, toda essa estrutura aqui. E é muito importante, cada vez mais, a gente exercitar a comunicação, né? A comunicação é um princípio básico de desenvolvimento de DNA e no guia de relações, manual de relações públicas, ela está como o principal princípio do desenvolvimento. Então, o que vocês estão fazendo aqui promovendo essa comunicação de NA para NA, falando sobre o programa, é algo espetacular. Então, agradecer aí aos servidores e aos hermanos, né, Ninosca e Irineu. Tamo junto. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer pelo convite para participar desse podcast sobre o desenvolvimento de narcóticos, ¿no? Anónimos. Para mí es un privilegio poder contribuir con esa conversa tan importante, tan significativa. Fico feliz en poder compartilhar un pouco da minha experiência e refletir junto com vocês, ¿no? Muito obrigada com cada um de vocês pela oportunidade. Um abraço. Ah, que bom. Eu, eu gosto muito de escutar vocês. Que o tempo passa rápido aqui falando coisas boas. Eu também estou muito agradecido com os servidores, com Mário, Sé, também com Ciro, com Ninosca, e aquele PS que está nos unindo, né, nesse momento. Ele que está fazendo tudo aqui também, e isso é muito espiritual. Você sabe, eu escrevi todas as coisas que vocês estavam falando aqui. Estava tomando um apunte aqui, porque eu estou muito interessado de aprender também com vocês. Então, é, tá, eu estou muito agradecido, tenho meu coração emocionado, meu espírito também. Eu agradeço. Vocês têm aqui uns companheiros na Irmandade Internacional que precisam de vocês, porque eu não posso sozinho. Então, somente juntos somos mais fortes. Muito obrigado para vocês, companheiros. Obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado mais uma vez. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Pessoal, lembrem-se sempre, se vocês conhecerem alguém que tem problema com drogas ou que acha que tem problema com drogas, podem sim, devem indicar Narcóticos Anônimos. E para encontrar uma reunião de NA é muito fácil aqui no Brasil. Você entra lá no site na.org.br. Você vai encontrar reuniões presenciais e virtuais também. Você também pode ligar para os nossos linhas de ajuda, o 132 ou 3003 5222 e ainda o 0800 221 0221. Narcóticos Anônimos também tá lá no Facebook e no Instagram. É só você digitar Narcóticos Anônimos, você vai com certeza encontrar os nossos canais oficiais. Também não se esqueça, se você está ouvindo a gente pelo YouTube, Spotify ou Deezer, coloca lá o dedo no sininho, dá o joinha, comenta,
compartilhe esse vídeo com outros companheiros de NA, né? Faça com que essa mensagem chegue a quem precisa, beleza? Pessoal, tamo junto, até a próxima e não se esqueçam, a jornada continua. Valeu! É isso aí. Narcóticos Anônimos, um recurso para a comunidade. Vamos juntos aprender e crescer pra desenvolver a nossa irmandade. Vem com a gente, tamo junto.